capítulo 16. Vamos ler os versos de 5 até o de número 14. Segunda Samuel, capítulo 16, a partir do verso de número 5 até o de número 14. A amada igreja encontrou? Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, porém, és homem de sangue. 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria: Porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, porquanto, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoai, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. 14 e último. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Amém? Que o Senhor nos ensine, através da sua palavra, nesta noite, a andar em retidão e andar em justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, pois iremos ler alguns textos. Amado, quero falar nessa noite sobre transformando a maldição em bênção. O que é que devemos fazer para transformar as maldições em bênçãos em nossas vidas? Amados, o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus de Abraão, que é o Deus da fé, é o Deus de Isaac, é o Deus da promessa, ele é o Deus de Jacó, o Deus da transformação. Deus transformou um idólatra, Abraão, numa bênção, de ser ele o pai da fé. Deus transformou também a vida da família de Isaac. Rebeca, sua esposa, era estéril, e Deus deu a bênção dela ser fértil e ser mãe de filhos. Deus também transformou a vida do patriarca Jacó, da maldição de ser ele usurpador, enganador, ludibriador, na bênção de ser ele um adorador do Deus único e verdadeiro. O nosso Deus é tremendo, amados. Ele é maravilhoso. Mas na frente a gente vai ver que Deus também transformou a maldição de um incesto entre
Judá e a sua nora Tamar. Na bênção de ser esse fruto desse incesto, os seus filhos Pérez e Zerá, a descendência de Davi e também do Messias. Lembramos que Jesus é o leão da tribo de Judá. E a tribo de Judá descendem desses dois filhos, desse incesto de Judá com Tamar. Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou a vida também de Moisés. Moisés era o quê? Era um homicida. Ele havia matado um egípcio. Ele era um assassino. Mas Deus transformou a vida de Moisés naquele que foi chamado para libertar o seu povo e ser obediente a Deus, ser o canal de Deus para abençoar o seu povo aqui na terra, os israelitas. Amados, 430 anos o povo de Deus passou no Egito. E então chegamos aqui à terra prometida em nosso texto, onde Davi é o rei de Israel. Antes, o povo de Deus tinha um governo teocrático, ou seja, Deus governava o seu povo. Mas eles rejeitaram os filhos de Samuel para não serem juízes sobre eles. E eles pediram um rei. Porque os filhos de... Perdão. Os filhos do profeta Samuel, Joel e Abias, eles não eram qualificados para governar o povo. Então o povo pediu um rei, ou seja, o povo não quis mais que Deus reinasse sobre eles, mas que sim, que Deus levantasse um rei entre eles, como as outras nações. Amados irmãos, Deus é maravilhoso. Então, Deus levanta o primeiro rei, Saul. Saul comete suicídio. E Davi é ungido rei de Israel. Todos nós conhecemos a história. Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei entre os filhos de Israel. Obrigado, pastor. Então, Davi, ele é ungido rei pelos profetas, pelo profeta de Deus, Samuel. E ele assume o trono de Israel no lugar de Saul, que havia cometido suicídio. Davi estava passando por uma terrível aflição. Qual era essa aflição que Davi estava passando? O seu filho Absalão usurpou o seu trono e agora o perseguia para tirar-lhe a vida. E seu filho Absalão, para demonstrar desprezo pelo seu pai, o que é que ele faz? Ele arma uma tenda em público e possui as concubinas do seu pai. O profeta Natã, ele já havia profetizado que por causa do assassinato de Urias e também por ter possuído a sua esposa Betseba, a espada iria acompanhar a vida de Davi. E aquilo que Davi tinha feito às escuras, Deus ia mostrar a ele as claras. O que ele fez com Betseba nas surdinas, agora a sua vergonha ia ser em público. Então seu filho possui as suas concubinas, para que todos vejam o quanto Absalão desprezava Davi. Então Davi, para não ter a sua vida ceifada pelo seu próprio filho, porque a espada seguiria por causa da sua desobediência, Deus perdoou a Davi, perdoou. Que ele se quebrantava, ele se arrependia e Deus perdoava. Ele alcançava a misericórdia do Senhor. Mas a espada iria segui-lo. As consequências dos nossos pecados vai sempre nos seguindo. E com Davi não foi diferente. Davi agora era fugitivo. Ele abandonou o trono para não ter a sua vida ceifada pelo seu próprio filho, que o perseguia. Então, Davi, ele passou por muitas aflições, onde foram-lhe proferidas palavras de maldições, afrontas sobre a sua vida. Meus irmãos,
Sua família, quando foi visitada pelo profeta de Deus Samuel, a própria família não fez caso de Davi, não considerou Davi, não teve consideração por ele. Ou seja, ele não foi chamado para estar relacionado entre os filhos, para ficar em frente ao profeta de Deus. Então, haviam 7 filhos e 2 filhas de Jessé, mas só ali estavam apenas 6. Davi não foi contabilizado para estar presente. Então, nós conhecemos a história. O profeta Samuel passa todos os filhos de Jessé. Eliabe, o primogênito, depois Abinadab, Simeia, ou em algumas traduções Samá, Natanael, Radai, Ozem, o 6º, e o 7º Davi. E também possuía Jessé 2 filhas, Zeruia e Abigail. Amados irmãos, o incircunciso soldado filisteu, Golias, insultava também e desprezava Davi e o seu Deus. Nabal, esposa de Abigail, também desprezou a Davi, negando-lhe ajuda e os mantimentos. E a sua própria esposa Mical, filha de Saul, o desprezou, amaldiçoando também, após ver o rei Davi dançando alegre pela volta da arca. A arca da aliança Davi trouxe para a cidade de Jerusalém, e Davi se alegrou e vinha dançando à frente. E a sua esposa o chamou de que ele estava descobrindo a sua nudez, ele era um vadio, ou seja, ela proferiu palavra de maldição. Está lá em 2 Samuel 6:20. Pois bem, amados irmãos, o texto lido nos diz que o rei Davi havia chegado à cidade de Baurim. Baurim era uma cidade de Benjamim que ficava próximo a Jerusalém. E de onde havia fugido do seu filho, Davi havia fugido do seu filho Absalão. E a palavra de Deus vai nos dizer que um descendente do rei falecido Saul, por nome Simei, ele proferiu maldições. E quais eram essas maldições que ele dizia? Dizia que Davi era homem de Belial, ou seja, um homem vil. O que é que significa esse homem de Belial? Significava que era um homem vil, inútil e indigno. Ou seja, Simei estava dizendo com o rei que ele não prestava, que ele era um homem sanguinário, ele era um homem de sangue. Então o que é que ele faz? Ele amaldiçoa a Davi. Meus irmãos, amaldiçoar um rei era crime capital. O que é isso? O que é um crime capital? Crime capital é aquele que resulta em pena de morte. Então, a partir do momento que aquele senhor amaldiçoou a Davi, o rei, ele era para ser morto. E era isso que os soldados de Davi queriam fazer com ele. Então, ele demonstrando todo o seu desprezo por Davi, ou seja, Simei, ele estava pedindo a Deus que destruísse a Davi, amaldiçoando a Davi. Meus irmãos, Davi aqui está no deserto. Então, Davi aqui, ele é amaldiçoado, ele é desonrado aqui no deserto. Assim também como o seu filho o desonra lá em Jerusalém. Então, Davi é desonrado no deserto e na sua cidade. Davi tinha autoridade como rei de Israel para mandar simplesmente os seus soldados passar Simei a fio de espada. Bastava ele dar uma ordem. E assim seria feito. Pois todos os seus soldados estavam ali, à direita e à esquerda do rei. Eles poderiam executar a Simei apenas em um golpe, passar a fio de espada, ou seja, degolá-lo, decapitá-lo. Mas Davi não optou em fazê-lo. Davi entregou nas mãos de Deus para que Deus julgasse a ele. Que o julgamento viesse de Deus e não de Simei.
Amados irmãos e irmãs, vamos nessa noite aprender mais com o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos ilumina. 3 atitudes para transformarmos as maldições que nos sobrevenham inesperadamente em bênçãos para as nossas vidas. A primeira atitude se encontra no verso de número 12. Acompanhe aí, por gentileza. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição desse dia. Então, a confiança de Davi, amados, ela estava em Deus. E ele não se importou com as maldições proferidas por Simei. O que importava para Davi era o quê? O julgamento que Deus tinha dele, e não do que as pessoas tinham dele. Davi tinha plena convicção de que Deus o havia ungido, o escolhido e ungido, e que as suas promessas, as promessas de Deus na sua vida, iriam se cumprir. Pois ele permaneceu servo de Deus, servo. Davi, ele não se exalta. Davi, ele se quebranta diante de Deus, e ele sempre pede em oração. Davi era homem de oração. Então, em tudo, ele orava ao Senhor. Quando ele ia sair para as batalhas, ele orava ao Senhor. E aqui não é diferente. Davi, ele poderia responder usando os mesmos meios de afronta contra Simei. Ou seja, se Davi fosse um homem natural, ele se igualaria também àquela pessoa. Quando uma pessoa é afrontada, o que é que ela vai fazer? Ela fica só olhando? Não, ele iria também afrontar. Mas essa não foi a posição de Davi. E essa não é a posição do servo de Deus. O servo de Deus, ele tem que ficar calado. Por quê? Porque a vingança não pertence ao homem, a vingança pertence a Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos um pai, nós temos um protetor. E é o nosso Deus que nos protege das afrontas. Davi não guardou no coração e não se lamentou. Ele apenas agiu confiando nas promessas de Deus. É essa atitude que o crente tem que ter. Agir sempre confiando que Deus vai dar o livramento, que Deus vai dar o escape, que Deus vai... a vingança pertence a Deus e não ao homem. Davi espera a recompensa de Deus, ou seja, a sua bênção. Amados, assim como os relatos bíblicos que nos mostram que as pessoas desprezaram, amaldiçoaram a Davi, também, quando rejeitam Davi, também rejeitam também o nosso Deus. Aqueles que são seguidores do Senhor, eles são geralmente rejeitados. Eles são desprezados pelos outros. Por quê? Porque as pessoas não suportam o Evangelho. Quando você é fiel a Deus, você vai sempre encontrar pessoas contrárias, pessoas que não querem, pessoas que não vão lhe valorizar. Pelo contrário, vão te desprezar, por causa da palavra de Deus. Aqui encontramos algo maravilhoso para aplicarmos às nossas vidas. Ao ser afrontado, ou seja, amaldiçoado por alguém, não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. Romanos 12, 21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando você é afrontado, as pessoas pensam que você vai também afrontar. É natural do ser humano não ficar calado e também dizer afrontas. Mas o Filho de Deus não deve ser assim. O mal a gente tem que se pagar com o bem. Aquele que é seu inimigo, o que é que você tem que fazer por ele? Você tem que orar por ele. Você não vai amaldiçoar o seu inimigo. Você vai orar a Deus por ele, para que Deus mude o coração. É isso que a gente tem que fazer. Ao ser afrontado, a gente tem que orar, para que Deus transforme os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Apresente a Deus a situação em que você foi exposto, ou seja, a maldição que ele proferiu. Meus irmãos, Deus zela pelos seus. Deus zela em cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós temos uma passagem bíblica, onde o personagem bíblico, o rei Ezequias, ele também foi afrontado. Foi afrontado ao rei e também afrontaram o Deus do rei, o Deus Todo-Poderoso. Então, o rei assírio Senaqueribe, na Bíblia a gente sempre tem umas passagens que a gente encontra o rei da Síria, que é a capital Damasco, né? E temos o rei da Assíria, a capital Nínive. Então, esse rei assírio, aqui Senaqueribe, ele manda entregar umas cartas de afrontas a também o rei Ezequias, ou seja, de maldição. Então, qual foi a atitude de Ezequias? Ele agiu confiando nas promessas de Deus. E o que é que ele fez? Qual foi a sua atitude? Entregar aquelas cartas de afronta, de maldição, nas mãos do Senhor. Porque quem pode resolver a situação? É o nosso Deus. Algumas coisas nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance, a gente faz. Mas o que não está ao nosso alcance, quem pode fazer? O Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu? Deus respondeu às orações. Meus amados irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Ele é um Deus transcendente, Ele está além da nossa imaginação. Mas o nosso Deus também ele é um Deus imanente, é um Deus que se relaciona com a sua criação. Ele ouve a oração dos seus filhos. E aqui não foi diferente, ele respondeu a oração do seu servo, o rei Ezequias. E qual foi a providência de Deus? Deus enviou apenas um anjo. E esse anjo desbaratou todo o exército assírio. E o anjo matou 185 mil. E deu o quê? Um livramento, uma bênção. Transformou aquela afronta, aquela maldição em bênção para o seu povo, bênção para o rei. Louvado seja o teu nome. Entrega todas as afrontas, todas as maldições, confiando sempre nas promessas de Deus. Porque o Senhor de todas, Ele nos livra. Deus sempre agirá para dar vitória, ou seja, bênção aos seus filhos. Porque quando o nosso Deus age, agindo Deus, quem pode impedir? É Ele quem pode agir nas nossas vidas. É Ele quem faz todas as coisas. Muitas vezes nós podemos fazer e nós fazemos. Quando é para tirar a pedra, quem vai tirar a pedra somos nós. Mas aquilo que é impossível, o vir para fora, é com quem? É com Deus. A nossa parte nós fazemos. E a parte de Deus, Ele faz. Louvado seja no teu nome. Porque a vitória é sempre, sempre do povo de Deus. Louvado seja o teu nome. Meus irmãos, lá em Romanos 12, 19 está escrito: a vingança pertence a Deus. Então, não temos motivo para nos estarmos se vingando de seu ninguém. Deixa que as afrontas Deus resolve por nós. A segunda atitude, meus irmãos, se encontra no verso de número 13. Leia comigo, por gentileza. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando. E atirava pedras e terra contra ele, contra Davi. Meus amados irmãos e irmãs, o inimigo das nossas almas, ele sempre quer nos fazer desviar ou parar a adoração ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, essa segunda atitude é seguir em frente. Prossiga, não pare, continue. O inimigo ele quer desviar o seu foco da adoração ao Senhor. E com Simei não foi diferente. O seu intuito era fazer Davi parar, mudar o foco da afronta, afrontando, amaldiçoando e atirando-lhe pedra. Meus irmãos, atirar pedras era um ato de punição grave entre os hebreus. Se encontra lá em 1 Reis 21, 13.
As pedras eram consideradas armas perigosas. Tem várias passagens bíblicas onde os servos de Deus foram apedrejados, né? Temos Estevão, o Mártir, que foi apedrejado até a morte. Temos também Paulo, também que foi apedrejado, mas sobreviveu. Louvado seja o nome do Senhor. E temos também uma passagem onde uma mulher pega em adultério e é trazida até Jesus, né? Eles tentavam encontrar alguma maneira de encontrar algum erro em Jesus, em algum julgamento. E Jesus disse: quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Então eles pegaram as pedras para atirar naquela mulher. Mas Jesus disse: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, eles já queriam executar aquela mulher a pedradas. Mas Jesus disse: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todos eles foram embora. E Jesus disse àquela mulher: vai, não peques, mas... Então, era costume dos hebreus o ato de punir as pessoas com apedrejamentos. O inimigo sabe que se o servo de Deus parar para ouvir as suas maldições, lhe dando atenção e guardando em seu coração, ele vai desistir e mudar o foco da sua adoração. Por isso, o servo de Deus deve sempre seguir em frente. E a palavra de Deus é bem clara, diz que aquele que pega no arado não olha para trás. Meus irmãos, não sei se os irmãos sabem o que é um arado, aquele que um boi puxa, e o cara vai arando a terra, vai cavando a terra. Se alguém olhar para trás, aquele que estava bem retinho, ele sai todo troncho, todo torto. Então, o homem de Deus, ele não pode olhar para as adversidades, não pode olhar para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para frente, olhar para o foco da sua adoração. E o inimigo das nossas almas, ele quer nos desviar o foco. Ele quer que a gente fique com essas picuinhas, com essas coisinhas. Ah, um irmão disse isso, um irmão disse aquilo. Para quê? Para que a gente desvie do foco. Ah, vamos falar de política. Não, vamos falar de política não, meu irmão, vamos falar do Senhor. Louvado seja o seu nome. Nós temos que crescer em graça, crescer em conhecimento. A gente não pode ficar se embaraçando com as coisas desse mundo, não. Nós temos que ir direto para o foco. O foco é o Senhor. Então a gente não pode se desviar do foco. E não importa que alguns vão afrontar ou não, vão amaldiçoar ou não. Você tem que olhar só para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja sempre o teu nome. Aleluia. Então não devemos olhar para trás, devemos olhar só para frente. Porque aquele que pegou a mão no arado, aquele que colocou a mão no arado, não olha mais para trás. A sua velha vida já passou. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, seja obediente a Deus, e ninguém será capaz de lhe parar. Se você está em obediência ao Senhor, ninguém poderá lhe impedir de adorar ao Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. O inimigo tenta de todas as formas, inescrupulosas, falsas, desonestas, para impedir o servo de Deus, do Deus Altíssimo, de adorá-lo e obter dele as vitórias. O inimigo sabe que se você desviar do foco, lá na frente você vai perder a sua vitória. Você não vai obter a sua vitória. Por quê? Porque as nossas vitórias, elas são recebidas em obediência. Se você é obediente a Deus, Deus vai sempre lhe abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Simei fez com Davi, outros dois servos do maligno também, lá no livro de Neemias, né? Tobias e Sambalate também, esses dois servos do inimigo, tentaram atrapalhar também a obra de Deus, afrontando e amaldiçoando a Neemias. Eles queriam a todo custo frustrar os seus planos de reedificação dos muros de Jerusalém, atrapalhando a obra de Deus. Mas a obra de Deus, meus irmãos, ela não para, pois ela é exitosa, ela é sempre vitoriosa. Aquilo que Deus determinou vai se cumprir. Louvado seja o seu nome. Ninguém pode frustrar os planos de Deus.
Amados, não importa a calúnia, a maldição, a afronta que Satanás levante contra os filhos de Deus, ela sempre vai cair por terra. Pois o Deus que tem todo o poder transformará sempre as maldições em bênção para seu povo. O povo de Deus é um povo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é um povo que adora ao Senhor. É um povo que obedece ao Senhor. Louvado seja sempre o seu nome. O Senhor nos ensina, através da sua palavra, que devemos seguir em frente, mesmo sendo atingido pelas pedras inimigas. Sigamos confiantes em Deus, que de todas elas Ele nos livra. De todas as afrontas, o Filho de Deus, o servo obediente a Deus, ele vai ter sempre a vitória. Porque a vitória é sempre do povo de Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a terceira e última atitude para transformar a maldição em bênção. A primeira atitude, agir confiando nas promessas. A segunda, seguir em frente. E a terceira atitude para transformarmos as bênçãos em maldição é esperar na providência de Deus. Com as Bíblias abertas, abramos no capítulo 19 do mesmo livro, 2 Samuel 19. Vamos ler os versos 19 e o de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Isso é Simei falando. Não conserves o rei em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que de toda a casa de José decidi a encontrar-me com o rei, meu Senhor. Amados, aprendamos com o Espírito Santo de Deus a sermos pacientes e esperar pela providência de Deus, assim como fez Davi. Ele não respondeu a Simei, ele aguardou as providências de Deus. Pois o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus que preserva, é o Deus que coopera e é o Deus que governa todas as coisas. Louvado sempre seja o teu santo e precioso nome. Tudo em nossas vidas, tudo no universo é governado pelo Criador. Nada foge ao olhar do nosso Deus. E como o irmão Nilson, o diácono Nilson leu aqui, no Salmo 33, no verso 18, né? Diz lá que os olhos do Senhor estão fitos nos seus. O Deus, todo Criador, ele vê todas as coisas na terra. Todas as criaturas. Mas o verso 18, ele vai dizer que os seus olhos estão fitos nos seus filhos. Os olhos do Senhor estão fitos, vendo os seus filhos e as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Nada foge aos olhos do nosso Deus. O seu olhar está fito nos seus filhos, para lhes dar sempre o escape, a vitória, transformando as maldições em bênção. Creia tão somente no Senhor. A palavra de Deus diz: creia, confie e entrega tudo ao Senhor. Davi evitou de se vingar das palavras de maldição de Simei, pois sabia ele que a vingança pertencia a Deus e não a ele. O texto bíblico nos mostra que Simei entendia que Davi era realmente ungido, ou seja, que Davi estava sob a proteção de Deus e, portanto, precisava do seu perdão, pois de outra forma Deus poderia o castigá-lo. Era assim que ele estava imaginando, assim que ele estava pensando. E Davi usou de misericórdia com Simei e o perdoou, pois confiou na providência divina. É assim que a gente tem que fazer, meus irmãos. Confiar que Deus,
ele vai, em todo tempo, dar o escape, mostrar a saída. Vai entrar sempre com as suas providências em nossas vidas. O homem natural, quando afrontado ou amaldiçoado por alguém, ele espera pela oportunidade para dar o troco. É assim um homem natural, né? Fica guardando, deixa que eu pego um dia ele. O pessoal lá do sertão gosta de dizer assim, ainda pega esse cabo na virada. Fica guardando aquilo no coração. E às vezes passa uma vida inteira com o rancor das pessoas. Esperando a oportunidade de pagar o mal com o mal. E efetuar a sua vingança. Guardando em seu coração mágoa, rancor. Meus irmãos, e disso Deus não se agrada. Deus não se agrada de um coração que está cheio de coisas mundanas, cheio de coisas que desagradam ao Senhor. Muitas vezes, é claro, ficamos também decepcionados com algumas pessoas. Mas aprendamos com a palavra de Deus, pois ela nos ensina a ficarmos quietos. Pois temos um Pai bondoso que nos dá o triunfo necessário, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Lá em Jeremias, capítulo 1, verso de número 12, gosto muito dessa passagem, que a palavra de Deus vai dizer assim, Deus dizendo a Jeremias, ao profeta, o profeta chorão, eu velo em cumprir a minha palavra. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu velo, eu vigio para que a minha palavra seja cumprida. Louvado seja o seu santo nome. Amados, se formos humilhados por causa de Jesus, com certeza seremos por Ele exaltados. Davi foi humilhado por Simei, mas Deus o exaltou. Concluindo, amados irmãos, a gente tem que sempre também orar por aqueles que nos afrontam. E a gente tem o exemplo de Jesus ali na cruz, né? Jesus orou a favor daqueles que o amaldiçoaram e o crucificaram. Também nós devemos orar por aquele que nos afrontam, para que Deus transforme, porque o nosso Deus é o Deus da transformação. É aquele que tira o coração duro, o coração bruto, o coração de pedra, e transforma no coração bem molinho, coração de filé, coração de adorador. Por isso que a gente tem que orar por aqueles que nos afrontam, para que Deus faça a transformação. Jesus disse em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aqueles que nos afrontam, eles não têm consciência do que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Eles não sabem o que é o amor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, era falho, assim também como nós. Mas ele tinha uma coisa maravilhosa. Ele se arrependia. Ele se quebrantava diante de Deus. Ele ficava bem pequenininho diante de Deus. Se humilhava diante dele. Reconhecia os seus pecados e os confessava. E aquele que confessa os seus pecados de Deus alcança a misericórdia. Confessa e deixa os pecados. As consequências dos erros de Davi, porém, o acompanhavam. Como está escrito na palavra, a espada, 2 Samuel 12, 10, a espada nunca iria deixar a sua família. Então, todas as coisas que foram acontecendo por causa das consequências dos erros de Davi, acompanharam toda a sua vida. Davi era homem de oração, e ele viu muitas vezes o agir de Deus em sua vida, transformando as maldições em bênçãos. Vejam, amados irmãos, lembremos que Deus, quem escolheu Davi para ser rei, quando ele nem constava na lista de seu pai. Isso é bênção de Deus. Você pode ser excluído da sua família, mas Deus lhe escolheu. Você pode ser excluído de qualquer canto, mas foi Deus quem lhe escolheu. Isso é bênção para as nossas vidas. O gigante filisteu
caiu como uma pedrinha atirada por uma funda. Também bênção para Davi. Por quê? Meus irmãos, o sobrenatural de Deus, uma funda, um menino com a funda na mão, atirando uma pedra num gigante, cheio de couraça, cheio de proteções, com capacete, e apenas um intervalozinho lá na testa dele, para bater exatamente naquele canto uma pedra. Davi atirou a pedra, mas quem deu a direção foi Deus. E aquilo ali foi bênção para Davi e para a nação de Israel. Nabal, aquele também que não socorreu a Davi com os alimentos, teve uma morte súbita, pois o Senhor o feriu. Mical, a sua esposa, aquela que zombou de Davi porque estava dançando, humilhou, disse palavras terríveis contra Davi, ficou estéril até a sua morte. E o seu perseguidor Saul cometeu suicídio. O seu filho Absalão, aquele que usurpou o seu trono e o queria matar, morreu pendurado numa árvore pelos cabelos. Mas Simei foi poupado por Deus, pois em seu coração houve arrependimento. Deus livrou a Davi e todos os seus inimigos, transformando as maldições em sua vida em bênção. Assim também Deus fará conosco aquilo que foi afrontado em nossas vidas. Não precisamos de guardar rancor, não precisamos de guardar mágoa, não precisamos de esperar uma oportunidade para nos vingar. Não, a vingança pertence ao Senhor. E Deus sabe trabalhar. Deus não é criança. Ninguém afronta a Deus nem a seus filhos e ficam impunes. Amados, o texto nos ensina, através da vida de Davi, para aplicarmos às nossas vidas. Para transformarmos as maldições em bênção, devemos orar, confiando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, cabe a nós confiarmos sempre que o Senhor nos dará o seu socorro, nos dará sempre a sua proteção. Segundo, não parar diante das afrontas, das maldições, não inculcar, não guardar aquilo no coração, mas seguir em frente. Não desviar o foco da adoração, prosseguir olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E em terceiro, esperar a providência de Deus, permanecendo firmes, perseverantes, porque a vitória é sempre do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a andar em retidão, andar em justiça, andar em amor. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar.